Ok, muito obrigada, senhor presidente, senhores colegas. A despeito da chacrinha aqui, essa CPI nunca foi séria, então não tem que voltar, nem não voltar, ela tem que acabar, porque ela não tem o objetivo realmente de falar sobre coisas que interessam à nação brasileira. E se a imprensa não noticia invasões, é porque elas não existem, porque toda e qualquer ocupação de terra nesse país sempre foi noticiada. Inclusive, as manifestações políticas que o MST fez em fevereiro foram noticiadas. Então, se não tem notícia, é porque não tem invasão. Nós estamos resgatando um processo de refazer a reforma agrária nesse país, o que é uma questão de justiça, de necessidade. Nenhum país desenvolvido ficou desenvolvido sem fazer reforma agrária. Vamos ver como é a Europa, o próprio Estados Unidos. É assim que funciona. A concentração de terra, ela é prejudicial à economia de um país. Nós temos grandes propriedades produtivas. Essas sim têm que continuar. Aquelas que só especulam, não têm que continuar. Elas têm que ser divididas para que o pequeno possa produzir alimento, para que ele possa sobreviver, para que ele possa ter condições de vida. Por que só os grandes têm que ter? Por que só quem tem milhares e milhares de hectares de terra tem direito à propriedade? Nós precisamos ter a democratização da terra. Isso é essencial. E eu não sou daquelas que atacam o agronegócio, não. Já falei várias vezes aqui nessa comissão. Nós defendemos que o agronegócio exista e que faça exportação, e que faça produção, e que trate bem a natureza e o meio ambiente. Aliás, o presidente Lula fez o maior plano safra da nossa história agora, com uma operação de crédito imensa para o agronegócio, com juros subsidiados, com várias ações para melhorar a questão do armazenamento, a questão de maquinário. E por que não pode fazer para o pequeno? Por que não pode fazer para os assentamentos? Por que não pode fazer para os camponeses e para a agricultura familiar? É preconceito isso? Eu queria saber aonde está o crime nisso. E o crime do MST, um movimento que tem mais de 400 mil famílias assentadas nesse país, 60 mil acampados, e que ousou lutar pela reforma agrária quando muitos camponeses foram expulsos de sua terra, sejam pelas grandes hidrelétricas, ou seja pela presença da grilagem. Por que é crime lutar? Não é crime lutar, não. Então, nós temos que pôr os pingos nos is. Vamos parar com essa brincadeira aqui de estar fazendo uma CPI que quer apenas criminalizar um movimento. Se a gente quer realmente falar de produção no campo, vamos falar dos grandes, vamos falar dos pequenos, vamos falar daqueles que querem acesso à terra para fazer produção e para trabalhar. Os senhores foram lá na Bahia, não tiveram coragem de ir no assentamento onde nós estávamos, porque é um assentamento modelo, um assentamento produtivo, tem uma escola funcionando lá. Não foram. Foram criar confusão em outro canto. Foram entrar, inclusive, na casa de um assentado, de um outro assentamento, de um acampado. Para que fazer isso? O que se ganha com isso? É muito vergonhoso. Agora ficam falando das feiras aqui, dos agricultores, dos pequenos agricultores e das feiras da reforma agrária. Qual é o problema de ter essas feiras? E qual é o problema do Estado brasileiro em financiar? Se financia os shows agrícolas, os agrishows, as grandes feiras? A dos grandes pode, dos pequenos não pode, a dos grandes pode. Pode ir dinheiro do Banco do Brasil, do Ministério da Agricultura, de emenda de parlamentar. Do pequeno não pode. Do pequeno é crime. Não financia invasão, não financia as feiras de produção, as feiras de produção de alimento. É que vocês não querem entender que isso existe, é sério, que os assentamentos no Brasil são produtivos, que tem dezenas de cooperativas e ajudam na economia, principalmente dos pequenos municípios. Então, eu acho, é uma pena a gente estar numa comissão como essa, numa CPI como essa, que já tem um relatório pronto. Um relatório feito aqui pelo relator Ricardo Salles, que foi dito aqui pela deputada Sâmia, e é verdade, né, é réu agora num processo do Ministério Público do Pará. Então, falou réu lator. E aí as pessoas querem confundir, voltam a acusar Lula, voltam a acusar não sei quem. Gente, essa questão do processo contra o relator tem a ver com a atividade que ele fazia como ministro do Meio Ambiente, o que é muito grave. O senhor mudou uma portaria do IBAMA para permitir
que as madeiras fossem exportadas ilegalmente. Aliás, elas já tinham sido exportadas. As madeiras já estavam no destino, 5 contêineres, se eu não me engano, e o senhor mudou uma portaria para legalizar essa exportação. E o Ministério Público... Questão de ordem, senhor presidente. Lhe indiciou, eu quero que meu tempo seja assegurado. O Ministério Público lhe indiciou por associação criminosa, facilitação ao contrabando, obstrução à fiscalização ambiental, advocacia administrativa, tem tudo a ver. Tem a ver com produção, tem a ver com área rural, tem a ver com a sua função de ministro do Meio Ambiente. Vossa Excelência prevaricou no cargo de ministro, prevaricou. Não sei o que estou dizendo, é o Ministério Público. O senhor não está ainda condenado, é verdade. Então, o senhor é inocente até que sentença transite na sua condenação. Mas o senhor está aqui, é réu. Vai ter que responder a esse processo, porque estava como ministro do Meio Ambiente. E agora o senhor é relator aqui. E o senhor é relator acusando um movimento de crime, acusando pessoas de crime, sem ter provas. Eu vi aqui depoimentos absurdos, inclusive de um deputado do Mato Grosso, que comparou mulher à vaca. Gente, é um desrespeito ao Congresso Nacional, um desrespeito à Câmara dos Deputados, o que virou essa CPI aqui. Um desrespeito às falas, o quem vocês trazem aqui para depor. Não é sério, não. É para fazer chacrinha. Se vocês querem realmente discutir o uso da terra no Brasil, se querem discutir a produção rural, vamos fazer um debate sério, um debate sobre os investimentos que nós fazemos no agronegócio brasileiro, que, aliás, os governos do presidente Lula foram os que mais investiram e abriram o mercado para o agronegócio. E fizeram também para o pequeno agricultor. É verdade, a China não era compradora dos nossos produtos. A China passou, e a Ásia, passaram a comprar os produtos da agricultura brasileira com Lula, a partir de 2003. Vocês podem querer negar, mas isso é fato. Antes vendiam só para os americanos. Quem abriu o mercado para o agro foi o presidente Lula. Então vamos fazer uma discussão séria e parar com a chacrinha. Deputado Ricardo Salles vai contrapor ali a